a bordo dessa viagem maravilhosa que nós estamos fazendo, já na 8ª volta da disciplina Sociologia Jurídica e Judiciária. Os temas que nós vamos trabalhar nesse nosso encontro são de extrema relevância para o sociólogo do direito nos dias de hoje. Em específico, nós vamos tratar do desvio social. Mas não quero perder tempo, não. Vamos logo para o nosso primeiro slide, para que a gente possa trabalhar sociologia jurídica e desvio social. Para que a gente possa entender as questões relativas ao desvio social, nós temos que entender o que é controle social. Controle social é um conjunto de recursos materiais e simbólicos que a sociedade dispõe para assegurar que os indivíduos se comportem de maneira previsível e de acordo com as regras e preceitos vigentes visando a coesão social. Ou seja, Julinho, pode botar um close aqui em mim. Pois é, olha só. Significa afirmar para vocês, meus queridos, que o controle social, ele não se realiza única e exclusivamente por conta de um ordenamento jurídico que seja maravilhoso. Não é isso. Você pode ter o melhor conjunto de leis da face da Terra e ainda assim você ter padrões altíssimos de desvio social se a sociedade não assegura recursos materiais e simbólicos para que as condutas sociais sejam previsíveis e harmonizadas com esse ordenamento jurídico. Isso é muito interessante, porque são os padrões culturais, os padrões éticos e morais que vão se refletir no controle social. Ou seja, você apertar as leis, você colocar leis que sejam mais fortes, mais intimidadoras, não necessariamente vão trazer como resultado o resgate do controle social. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Sigamos. E aí, não se pode falar de desvio social sem a gente estabelecer uma relação entre o ter e o ser. Por quê, meus queridos? Porque na sociedade contemporânea, o consumo é altamente estimulado, não somente pelos meios de comunicação de massa, e a gente já teve a oportunidade de falar sobre a influência dos meios de comunicação de massa, mas também pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Por quê? Porque cabe ao governo estimular o crescimento econômico. E, por conta do crescimento econômico, aumenta também a geração de empregos e a arrecadação de tributos. Então, um consumo cada vez maior, digamos assim, acaba sendo bom para todos. Mas bom para todos que se beneficiam desse consumo. Então, no sentido da promoção do consumo, cria-se uma ideologia de que você é o que você tem. Não que você é o que você é pela tua condição humana, mas pelo que você tem. Então, quanto você mais tem, mais você é reconhecido, mais sucesso você tem. Por quê? Porque a lógica ditada pela sociedade é a lógica da aquisição de bens de consumo. E aí, cada vez mais você consome, esses bens se tornam cada vez mais voláteis, mais líquidos, como diria o sociólogo Zygmunt Bauman. Você vê que os relógios já não são mais para durar tanto, os eletrodomésticos, muito pelo contrário. Para quê? Para que você jogue no lixo e compre outro. E quanto mais comprar, só que para comprar você tem que ter condições. E aí vem uma outra lógica pérfida.
O acesso aos bens de consumo não está liberado para todos nessa sociedade. Uma sociedade que é capitalista, que é ditada pelo capital e que precisa que haja classes, porque só tem rico, porque no dia que todos tiverem acesso, não vai ter mais rico nem pobre, vai ter remediado, tudo remediado, e ninguém quer né, ao sucesso, né, ao sucesso. Esse é o grande problema. Entre o ter e o ser, é o grande problema do desvio social. Por quê? Uma sociedade cuja lógica é a lógica do mercado. Então, o mais louco dessa lógica, mercadológica, é que tudo funciona sobre a lógica do mercado. Mas quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, inclusive nós. Ora, se nós somos, na medida em que temos, tudo é mercadoria, inclusive o outro. Olha que loucura, as próprias relações intersubjetivas são ditadas pelas leis do mercado. Por isso o crime passional. O que é o crime passional? Você é minha propriedade. Porque eu só sou porque eu tenho, então eu te tenho. E se você me pertence, é uma relação de pertencimento, mas de propriedade mercadológico. E aí você tem que ser meu e acabou. Se você não quer ser meu, não vai ser de ninguém, como se as pessoas fossem de alguém. Aí vem o desvio social. Isso no âmbito das relações intersubjetivas. Ou então, se eu só sou, se eu tiver e eu não tenho condições de ter, eu vou dar meu jeito para ter. Aí vem os índices de violência crescentes. E como a lógica é de uma sociedade mercadológica, uma sociedade de mercado em que tudo tem um preço, se tudo tem um preço e tudo que tem preço não é caro. Se tudo que tem preço não é caro, e quando eu falo tudo, a vida faz parte desse tudo. Se a vida tem preço, ela não é cara. Então a minha não vale, a tua não vale, a de ninguém vale. Mata-se por nada. Desvio social. Questões específicas do estudo do desvio social. Primeiro, por que a sociedade vê algumas pessoas e alguns comportamentos como desviados? Ou seja, que lance é esse do desvio social? Objetivamente, o que é estar no desvio? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Os hippies, nos anos 60, eram considerados desviados socialmente. Eles usavam cabelo comprido, falavam paz e amor, né? Fumavam droga, tomavam bolinhas, só queriam saber de comer comida orgânica, né? Usar aquelas roupas descoladas, as saias longas, os brincos grandes, batas. Isso era considerado desvio. Como é que as coisas acontecem hoje? Nós vemos as moças usando os brincos grandes, o cabelo do jeito que bem quiser, bem entender, né? Grande, roupas descoladas, uma juventude que adora tomar um energético. Engraçado, né? Por outro lado, nos anos 50, nos anos 60, aquelas moças que usavam roupas justas, batom vermelho, unhas vermelhas, olhos muito pintados, cabelos muito arrumados, né, tudo muito justo, eram consideradas moças que estavam no desvio. Essas estavam na pista. Qual é a moda hoje, se você for à noite, se você sair nos locais onde vocês vão encontrar os jovens se divertindo? Como é que as meninas estão vestidas?
Perceberam como é que comportamentos podem ser, no momento, considerados de desvio e, num outro momento, não significarem absolutamente nada, serem padrão de normalidade? Então, a segunda pergunta: como é possível rotular um comportamento de desviado? E a terceira: qual o peso da cultura no comportamento desviado e como várias culturas se comparam na sua compreensão de desvio? Por que essas perguntas, professora? Por quê? Porque o direito é estático e a sociedade é dinâmica. E, por outro lado, o que pode ser considerado absolutamente um comportamento desviante para um setor da sociedade, num determinado tempo, num determinado espaço histórico, pode não ser mais depois. E aí, meus amigos, o direito, ele tem que acompanhar essas transformações. Percebam? Então, é muito relativo falar em desvio social. Muito, extremamente. Nós temos que ter muito cuidado para não acabar colocando no desvio aquilo que não está no desvio. Aquilo que é produto da injustiça social. Ok? O caso brasileiro do desvio social. Até que ponto podemos dizer que os problemas ligados à criminalidade no Brasil são decorrência do próprio ordenamento jurídico e de sua aplicação? Olha que coisa interessante, essa é uma discussão profundamente sociológica. Em que medida a própria lei nos leva ao desvio? E aí eu vou falar com uma tranquilidade absoluta. Eu vou dar uma... que a gente já pensa logo em trombadinha, a gente pensa em boca de fumo, em chefe de quadrilha, em paramilitar, em miliciano. Não, vou dar um exemplo para vocês do nosso cotidiano. Quer ver uma coisa? Sonegação fiscal. Sonegação fiscal pode ser considerado um tipo de desvio? Sonegação fiscal é crime. Quantos brasileiros e brasileiras não marretam sua declaração de imposto de renda para não ter que pagar mais imposto de renda, além do que já vem descontado no seu contra-cheque? Quantos? A gente pode caracterizar isso como desvio social? É. Se você levar em consideração que a sonegação é um fato tipificado. Agora, até que ponto a nossa própria legislação não estimula a prática desse ato criminoso? E mais, até que ponto a lógica dessa sociedade brasileira que penaliza o contribuinte com uma alta carga tributária e sem dar-lhe a contrapartida necessária de educação gratuita, pública de qualidade, saúde de qualidade, além de outros serviços, estradas, transporte público, tudo que é decorrência da arrecadação do imposto. Será que isso não leva, não suscita, não estimula uma prática desviante? Vocês estão entendendo onde é que a professora de vocês quer chegar? No seguinte sentido: na hora de analisar o cumprimento ou não da norma, nós temos que avaliar e fazer uma interpretação sociológica, teleológica dessa norma. Portanto, não adianta pegar a norma, olhar para a letra fria da norma e tentar realizar o direito. Não dá. Tem que fazer uma leitura sociológica para entender os porquês de determinadas
de determinados comportamentos desviantes e ver em que medida o próprio direito possui instrumentos que possam resgatar esse desvio e não, ao contrário, estimular. Dito isso, em termos de Brasil, a gente tem que entrar agora num âmbito muito maior, que é o que nós vivemos sob o signo da globalização, a economia global do crime. O crime global é uma presente ameaça à economia internacional e nacional. E para a sociedade como um todo, e não se pode negar. São exemplos de redes criminosas globais. A máfia dos Estados Unidos, a máfia italiana chamada de Camorra, a máfia russa, que eu me recuso a ler, porque eu não consigo, os cartéis das drogas, os cartéis colombianos, as redes criminosas nigerianas, chinesas e o maior cartel de drogas do México, que é o Sinaloa, além de outros. Eu estou falando aqui só das principais redes que são já globais, que envolvem, inclusive, o tráfico de escravas brancas, promovido pelos croatas, enfim, gangues internacionais de toda a sorte e que, objetivamente, vão exigir uma postura proativa dos diversos estados nacionais no sentido de inibir a prática desses crimes. E que não necessariamente vão estar contemplados no ordenamento jurídico nacional, mas que vão necessitar a realização de tratados, de pactos e de acordos internacionais. São crimes globais: o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e de animais, o contrabando de armas e mercadorias diversas, materiais radioativos, tráfico de informação, falsificação, sequestro, jogos de azar, tráfico de órgãos, agiotagem. E a extorsão. A extorsão também é praticada em escala internacional. Então percebam que os nossos problemas... Que coisa de louco, né? Já ultrapassaram as fronteiras e hoje são problemas internacionais. E aí o direito tem que dar uma resposta. Mas como dar a resposta sem fazer uma análise, sem traçar um raio-x sociológico de todos esses problemas? Percebam? Vamos avançar mais um pouquinho. A reação dos Estados democráticos sitiados pelo crime global como forma de autodefesa tem se materializado em medidas que acabam por comprometer as liberdades democráticas e revelam insegurança. E aí é um complicador, porque acaba que um Estado finda por se intrometer no outro no sentido de controlar. Vou dar um exemplo muito sintomático disso. Colômbia, tá? Colômbia e a presença dos Estados Unidos para combater o tráfico de drogas. Então, compromete a soberania nacional, compromete as liberdades democráticas em nome de uma questão, né, que ultrapassa as fronteiras. Então, como é que se faz para lidar com todas essas suscetibilidades que estão na ordem do dia? Muito bem. Dito isso, e aí eu quero que jogue um close aqui para mim novamente, Julinho, por favor. Muito bem. Dito isso, nós podemos caminhar no sentido da compreensão de que, primeiro, o desvio social muitas vezes é relativo. Tá? Ele existe, ele enseja a criminalidade, mas também ele pode ser produto da correlação das forças que atuam numa sociedade e que levam à marginalização de setores enormes. Eu posso dar um exemplo histórico para vocês. Em 1888, os escravos foram libertos, mas tão somente libertos, acabou. Eles não receberam nenhum tipo, primeiro, de indenização pelo mal que eles sofreram e nenhum tipo de recolocação na sociedade. Isso levou à marginalização do negro, ao
a manutenção do preconceito contra o negro e aqui as camadas mais necessitadas da nossa sociedade brasileira sejam fundamentalmente compostas por negros, mestiços e mulatos. Fora isso, as chances de ascensão social para essas camadas são muito mais difíceis. Você que estuda numa universidade privada, você encontra muito mais negros na sua sala, mas vai para uma universidade pública e você vai ver. Eu posso falar isso, eu sou professora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e convivo com essa realidade no meu dia a dia. Então, o desvio social, muitas das vezes, ele é provocado pelas próprias condições objetivas e subjetivas postas pela sociedade. E o grande problema é que essas posturas desviantes, elas vão encontrar, pelo fato do processo da globalização, que nós vamos ter a oportunidade de conversar com mais vagar no nosso próximo encontro, vão levar a que esses desvios, essas soluções do lucro a qualquer custo, vão se tornar, vão dar ensejo a uma rede internacional de ambiência criminosa. Então, isso é um problema muito sério que nós temos que abordar, porque o direito tem que estar preparado para isso. As normas de direito internacional e principalmente as entidades, os órgãos internacionais que precisam de legitimidade para atuar, cada vez mais sentem a carência de políticas voltadas nesse sentido e da adesão dos Estados nacionais, como é, por exemplo, o caso do Tribunal Internacional Penal, da Corte de Haia. Né? Seria necessária a adesão de toda a comunidade internacional para dar legitimidade a esse tribunal que vem para punir aqueles crimes que atentam contra a dignidade humana como um todo, como o genocídio, como as perseguições, etc. e tal. Tá? Então, essa discussão é muito importante. A discussão da criminalidade em nível global também é extremamente importante para a gente aprofundar no estudo voltado para a sociologia jurídica e judiciária. Razão pela qual agora nós iremos testar nossos conhecimentos. Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá. Olha só. Como expressão marcante do crime organizado internacional, o narcotráfico inseriu-se no processo de globalização da economia contemporânea, criando cadeias de fornecimento, empregando tecnologias digitais, integrando as redes de comércio mundial e dominando canais de financiamento. Certo ou errado? Vamos analisar passo a passo essa afirmação. Primeiro, a questão do crime organizado internacional. Há ou não há, objetivamente, uma rede de crime organizado internacionalmente? E vejam bem, quando a gente fala em crime organizado, atenção, senhores, essa é uma característica que faltou a gente colocar. Quando se fala em crime organizado, ele obrigatoriamente tem que ter um braço ligado ao Estado. E se a gente fala que é crime organizado internacional, significa que tem que ter o braço de diversos estados. Como assim, Raquel? Isso quer dizer que tem que ter a cooptação ou, no mínimo, a omissão de autoridades estatais. Vocês estão entendendo? Não existe crime organizado sem que haja, em alguma medida, uma participação do Estado, seja por ação, seja por omissão. Senão, não é crime organizado. E aí, a expressão marcante do crime organizado internacional, o narcotráfico, inseriu-se no processo de globalização da economia contemporânea. O que o texto está querendo dizer? Está querendo dizer que a grana
que os lucros decorrentes do narcotráfico internacional já fazem parte do orçamento dos lucros da economia contemporânea. Que se parar o narcotráfico, vai ter muito Estado quebrando. Vocês têm alguma dúvida? Na medida em que existe uma cadeia, toda uma rede de fornecimento, que significa, no caso, por exemplo, da cocaína, que é retirada de uma planta, né? Lá da coca. Existem populações que sobrevivem, cuja atividade econômica e única atividade é o plantio da coca. Que se parar, essas comunidades vão sossobrar, vão falir. Além disso, empregando tecnologias digitais, alguém tem dúvida de que o ciberespaço já foi invadido e serve como elemento, como instrumento de controle dessas rotas de narcotráfico? Integrando as redes de comércio mundial, existe uma verdadeira rede de comércio mundial, onde os preços mínimos são estabelecidos, os preços máximos. E, inclusive, e aí, gente, vamos pensar nisso, dominando canais de financiamento. Financiamento de quê? Financiamento de economias, financiamento de instituições financeiras, financiamento de governos. Se nós não tivermos essa consciência, e, portanto, ter essa consciência significa diagnosticar a questão, é impossível prescrever um remédio que objetivamente possa combater essa questão, certo? Então, vamos dar uma olhadinha para ver se essa frase, agora vamos lá, agora que a gente já conversou sobre ela, vamos ver certo ou errado. Evidente que é certa, né? A questão da economia global do crime tem muito a ver com a questão do narcotráfico. Infelizmente, é uma realidade e da qual não se pode, de maneira nenhuma, se furtar. O que se precisa são políticas que, partindo dessa realidade, possam transformá-la, para que a gente possa transformar esse mundo num mundo melhor, tá? Nós ficamos por aqui na aula 8, mas no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a sociologia jurídica e a luta pela mundialização do direito, o neoliberalismo como expressão ideológica da globalização e um assunto que eu gosto muito, que é a questão da visão individual e do individualismo nesses tempos egoístas que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo, tá? Aguardem. Um abraço para vocês. Tchau.